Muito boa noite, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal do ICQ Brasil, ICQ Brasil Academia, dentro dessa nossa programação, buscando trazer, né, um enfoque especial para cada setor, procurando sair um pouco, né, daquele discurso só de olhar a norma, né? Então, nós somos uma entidade certificadora e é lógico que o nosso dia a dia é a certificação. Mas eu gosto muito de olhar, e o objetivo dessas lives, né, é nós trazermos a visão pela ótica do setor. Então, o que nós queremos saber é o que o setor pensa, qual é a visão dos setores, né? Nós fizemos há pouco tempo uma outra live olhando a questão, né, da área de combate a incêndio, que é uma área extremamente importante. E hoje nós temos, né, o prazer e a honra de estarmos aqui, né, com a Candice Stecker para conversar sobre os laboratórios de análise clínica. O laboratório de análise clínica ele é um setor bastante complexo, porque ele vai cobrir não só as complexidades que vêm das técnicas de laboratório, para também, né, uma forte interação com o público, né? É um laboratório que se expõe, né, a uma quantidade enorme de exames, de contatos. Então, é uma área bastante complexa, bastante demandante, né? E nós queremos, então, entender um pouco melhor essa área, entender como que a nossa atividade pode contribuir para o desenvolvimento, né, dos laboratórios de análise clínica. Então, nós estamos dando um foco especial, né, para compreender e para poder aprofundar a nossa parceria com esses laboratórios. Bom, a Candice, né, que nos dá a honra de participar dessa conversa, ela é uma pessoa com muita experiência, a gente, com certeza, né, vai aproveitar a visão que ela vem construindo há muitos anos, né? Por formação, é uma farmacêutica bioquímica, ela caminhou com uma especialidade na área de gestão da qualidade, especialmente na área de produtos e processos, com muitos anos de experiência. Eu nem vou falar quantos, que é para a gente se preservar um pouco, né? Vamos deixar. Podem crer que são muitos anos, mas, assim, não tantos que a gente, né, não pudesse estar aqui aproveitando muito, né, a experiência dela. Ela tem um MBA em gestão empresarial, que é uma coisa que agrega muito, né, na participação não só profissional, mas também técnica, né? Ela é docente, né, em graduação de farmácia e também na área da engenharia da produção, inclusive também em áreas de pós-graduação em análise clínica, né? Tem uma empresa que faz, né, o apoio e a consultoria já também há muitos anos, com uma fortíssima interface na área dos laboratórios de análise clínica. Então, nós estamos muito bem, né, assessorados e vamos ter, então, o prazer de saber, né, a visão da Candice sobre aqueles temas que dizem respeito aos laboratórios. E eu começaria, né, perguntando, né, a Candice um tema óbvio: qual é a interface dos laboratórios com os clientes, né? Como que os clientes enxergam os laboratórios e aí como é, né, a maneira, né, de atuação do laboratório nessa interface com os clientes. Por favor, Candice. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo, participando dessa live. Estou estreando na live hoje. Fiquei bem contente aí com o convite do Gilberto. É uma empresa, né, renomada na parte de certificação de vários segmentos e vem atuando, né, cada vez mais forte na área de laboratório clínico, que é o meu nicho, né, o meu habitat, digamos assim. Realmente, já trabalho há algum tempo com laboratório clínico e achei bem interessante essa oportunidade de estar conversando com vocês hoje, pois tanto alunos, né, durante os cursos de graduação ou pós, ou os laboratórios que acabam me procurando, eles têm muitas dúvidas sobre
vale a pena investir numa certificação ISO 9001? O que significa isso para o laboratório, né? Então, eu sempre começo pelo começo, né? Então, a gente começa sempre refletindo sobre o que é qualidade dentro de um laboratório clínico, né? O laboratório clínico é um prestador de serviço. E nesse serviço de saúde, especificamente, a qualidade ela não consegue ser avaliada antes de obter o produto final, que seria o resultado do exame, né? Então, isso é característica do serviço. Diferente quando a gente vai comprar um sapato, por exemplo, que a gente consegue avaliar, provar, ver se aquele produto tem a qualidade, o conforto que a gente deseja. No serviço de saúde, dentro também de um laboratório clínico, o serviço ele vai ser avaliado só depois que ele for entregue. Então, o que é qualidade dentro do laboratório, né? Então, obter o resultado correto, ter esse resultado fidedigno ao quadro clínico do profissional não, do paciente, isso é um requisito mínimo, é obrigação, né, de qualquer laboratório. Mas o que o cliente espera desse serviço, né? Então, muito tem se falado na experiência do cliente. O que ele passa, o que ele vivencia dentro daquele estabelecimento quando ele está realmente usufruindo daquele serviço. E aí a gente começa a refletir, né? Bom, ele tem acesso ao ambiente onde ele é recepcionado, onde ele é atendido, acolhido, né? Dentro do estabelecimento de serviço, a gente fala muito do acolhimento. Então, além de a gente ter o compromisso de prestar a orientação, acho que falhou um pouquinho, né? Tecnicamente vai impactar no resultado final. É preciso que haja esse acolhimento, esse atendimento humanizado, essa percepção que o cliente é um ser humano e que ele está ali naquele momento para receber um diagnóstico, para obter informações preventivas sobre o seu quadro de saúde, né? Monitoramento. Então, a gente precisa fazer esse acolhimento. E esse acolhimento não é apenas um sorriso no rosto, é realmente se importar com o cliente que está na nossa frente, conhecer o histórico, acompanhar, né? Então, assim, ele consegue avaliar essa experiência no ambiente, avaliando também o conforto que é oferecido para ele. Então, assim, a gente vê a tendência dos laboratórios cada vez mais tirando o branco das paredes, tirando o branco das roupas, né? Então, antigamente tinha aquele jaleco branco, parede branca, tudo esterilizado, continua sendo higienizado devidamente, mas o cliente ele se sente mais confortável, né? Então, essa percepção que o cliente tem, ele faz com que a empresa também pense diferente e pense como que eu posso estar gerenciando o meu negócio para atender essa expectativa dele. Não apenas me preocupar tecnicamente em fornecer aquele resultado correto. Muito bem, olha, essa perspectiva que você traz é muito interessante, né? A gente entender que o laboratório está prestando um serviço, que é um serviço de saúde, né? Que tem todos os critérios associados, mas estão ali pessoas, né? E essa interface humana, ela precisa de ser considerada. Muito bom, muito boa observação. Com relação à parte de assim de requisitos de licenciamento, né? A gente sabe que a Anvisa tem uma interface forte, certamente que isso impacta também, né, nas demandas, olhando agora pela ótica do laboratório, a gente, né, você fez uma ótima observação pela ótica do cliente, vamos passar agora a olhar um pouco pela ótica da empresa, do laboratório, né? Então, É, cuidados e necessidades em relação a esses requisitos de licenciamento que os laboratórios são obrigados a cumprir. então, a Anvisa, ela tem várias resoluções, né, aplicáveis para o ramo de análises clínicas. Então, tem um regulamento para funcionamento mesmo do laboratório, né, que é um regulamento abrangente, que vai abordar processos técnicos, principalmente, né, claro, os requisitos de organização, os cadastros, né, legais, mas também a parte, ela orienta da forma como que a gente deve efetivamente, por exemplo, gerenciar os reagentes, os equipamentos. Então, é uma resolução bem didática, tá?
que auxilia os laboratórios para estar fornecendo o mínimo de qualidade para a população. Né? Então, isso que a gente entende das resoluções da Anvisa, o mínimo de qualidade para estar funcionando o laboratório e para estar atendendo o que a população merece, né? Ter um serviço de qualidade. Então, a resolução RDC 302, ela puxa outras resoluções que são de cunho realmente técnico, operacional. Então, vai ter uma resolução específica para o transporte de amostra biológica, vai ter a resolução falando sobre os resíduos de serviço de saúde. Então, envolve também o laboratório em avaliar, qualificar os seus fornecedores desses serviços ou desses produtos. Então, o regulamento técnico, ele já vem, né, isso desde 2005, já vem sendo fiscalizado, né, pelas visas municipais, estaduais, e isso garante que o laboratório esteja apto para fornecer o mínimo de qualidade. Só que aí, o que a gente percebe ao longo aí do Brasil afora, né, algumas dificuldades, né, entre as regiões. Então, dependendo da região e dependendo da localização desse laboratório, ele vai ter mais ou menos dificuldades em implantar esses requisitos mínimos. Então, eu faço auditoria também, né, em laboratórios, e a gente percebe essa diferença. Então, não é, apesar de ser uma resolução com requisitos bem explícitos, bem detalhados de como proceder, ainda existe, né, alguma dificuldade em implantar e praticar isso no dia a dia, né? Toda norma, ela tem aquela visão de talvez ser engessada, né? E porque são regras, né? São requisitos que têm que ser cumpridos. E aí, às vezes, a gente fica com muita dúvida, né? O pessoal fica com muita dúvida, mas como cumprir esse requisito? Como que eu faço isso? Né? Ah, vou fazer um controle de manutenção do equipamento, mas como? Eu coloco direto no equipamento, eu faço uma planilha, eu faço no software, eu preciso contratar, quem é que faz? De quem que é a responsabilidade? Aí a gente tem que pensar que existem laboratórios de diferentes portes, né? Laboratórios pequenos, 3 funcionários, 5 funcionários, laboratórios de médio porte, grandes laboratórios. Então, atender aos requisitos legais, os compulsórios, ele pode ser desafiador também para alguns laboratórios, né? E aí que a gente começa, então, a procurar estratégias para que se consiga realmente, além de atender esses requisitos compulsórios, trazer, agregar valor e trazer algum diferencial no serviço. Até porque a concorrência, né? O mercado cada vez mais acirrada realmente, né? Então, como que eu posso me destacar? Se a resolução da Anvisa ela é obrigatória para todos, o que eu posso fazer de diferente do meu concorrente para agregar valor no serviço? E é aí que a gente pode, então, estar pensando, por que não uma ISO 9001, né? Que é focada em sistema de gestão da qualidade. Muito bem, foi ótimo também foi ótimo esse seu comentário. É interessante, talvez depois, né, a gente pensar já agora um pouco mais extenso, não numa live, mas talvez num webinar, para a gente conversar um pouco sobre essas resoluções, né, e mostrar, né, que as dificuldades que geram essa base mínima, né, elas, na realidade, já provavelmente são bastante demandantes, que uma boa parte de um processo de formalização de qualidade já está embutido nele, né? Já está embutido nessas resoluções. E aí, o que a ISO 9000 pode trazer, talvez seja essa dimensão inicial que você comentou, que é a interface do cliente, porque essa daí é da empresa. E a ISO 9001 ela é uma norma bastante direcionada para as duas partes, tanto para a parte daquilo que é o requisito, né, técnico, legal, obrigatório, como também para abrir, né, para a empresa essa percepção da interface do cliente. Muito É isso interessante. mesmo, assim. Uma das dúvidas que o pessoal fala, o comentário que o pessoal costuma fazer, assim, mas isso é só gestão, né? E aí eu sempre brinco, mas o que é só a gestão? A produção precisa da gestão, né? Ela precisa ter os processos de apoio devidamente alinhados, né? E uma coisa que acontece também é que muitos gestores de laboratório, estou falando de laboratórios de pequeno, médio porte, tá?
Sim. Muitos laboratórios, os proprietários, os gestores, os fundadores, saíram de uma universidade com foco realmente técnico, né, na produção. Não, teve que aprender a gerir o seu negócio, né, executando realmente. E aí, então, a ISO 9001, ela fornece nos seus requisitos, né, essa condição de abrir realmente, né, a mente, gerar uma visão sistêmica nesse gestor para todos os outros processos que precisam ser tão bem gerenciados para que a produção ocorra da forma correta e atinja o objetivo final, que é a superação da satisfação desse cliente, né? Realmente o foco no cliente, tanto o cliente pessoa física, quanto as empresas, pessoa jurídica, esse foco, ele vai trazer estratégias, né? Ele vai levantar estratégias para o gestor para que sejam executadas e realmente prospere o seu negócio. Mas para isso é preciso conciliar. Então, quando eles falam assim, mas é só gestão. É gestão, mas ela engloba tudo que é compulsório, né? Então, muitas vezes o pessoal não tem esse entendimento. Ela vai exigir, a ISO 9001, ela vai exigir o que a RDC 302 está exigindo do laboratório. Então, toda a parte de produção, ela vai ser atendida pela RDC, pelo que a Anvisa, não só 302, né? Mas pelo que a Anvisa preconiza para um laboratório. E, além disso, ela vai propiciar, então, esse conhecimento organizacional que vai fazer com que o gestor ele realmente evolua, né, no seu papel de gestor, com que haja uma cultura de qualidade dentro da empresa. Perfeito, eu acho essa percepção sua, né, esse comentário que às vezes escapa, que a ISO 9001 ela se fundamenta no atendimento aos requisitos legais, não é isso? Então, na medida que existam requisitos que vêm da Anvisa, esses requisitos são totalmente, né, auditados e Não. acompanhados. Então, é aquela dimensão, né, que você vai olhar o processo, as obrigações daquela organização com relação a executar corretamente e trazer a dimensão que é a dimensão da melhoria, que está baseado no atendimento ao cliente. Um outro Isso. tema que eu acho que é interessante, né, nos laboratórios, e aí gostaria muito de ouvir o seu comentário, é sobre essas acreditações que são mais direcionadas, né, para o setor propriamente dito. Né? Então, quer dizer, tem algumas acreditações que normalmente os laboratórios, às vezes, né, fazem a implementação delas, né, e eu gostaria que você comentasse e depois falasse um pouco da relação entre essas acreditações e a ISO 9001, para a gente poder também tentar enxergar isso de maneira mais abrangente. Joia, inclusive foi tema de um artigo aí de pós-graduação que eu orientei o ano passado. Olha, que bom, que Justamente, bom. a gente fez esse levantamento, a gente fez essa comparação entre as normas de acreditação e a ISO 9001, né? Porque realmente, assim, tem bastante questionamento sobre qual norma, né? Quero fazer algo diferente do meu laboratório, qual norma adotar? O que vale mais a pena, né? Então, cada norma tem os seus enfoques, né? Então, a ISO 9001 tem um enfoque realmente nessa interação com o cliente, mas não somente, né? Não somente passa pela gestão de pessoas, pela parte de aquisição, né, manutenção, enfim. E as normas de acreditação, que hoje, né, as principais aí para laboratório clínico é a norma DIC e a norma PALC, né, que muitos que estão aqui participando dessa live já conhecem, já ouviram falar. Essas normas, elas sim, são bem específicas para laboratório. Elas se baseiam, né, na Anvisa também, assim como outras normas de referência para o âmbito de análises clínicas. Então, quando eu implantei, né, quando eu passei do processo, né, de implantação da ISO 9001 no laboratório, onde trabalhei há muitos anos atrás, tive bastante dificuldade em compreender os requisitos da ISO 9001. Naquela época era a versão 2008 ainda, né? Por quê? Porque acostumada com essas normas de acreditação, é a nossa linguagem, né? Então, ela é bem específica para o ramo. Já a ISO 9001, como ela é aplicável para qualquer segmento, ela tem que ser traduzida para o serviço de saúde. Então,
é importante fazer esse processo, né? Até, inclusive, eu acho que daqui alguns meses aí vai sair um curso aí, né, Gilberto, falando sobre a interpretação, né, dos requisitos da ISO aplicada no laboratório clínico, porque realmente tem que fazer essa tradução para esses requisitos. E essas normas de acreditação, elas têm esses requisitos, então, compulsórios, e ela também se baseia na 9001. Então, ela também fala sobre a parte de sistema de medição, de desempenho laboratorial, né, os indicadores de desempenho, vai estar falando sobre segurança do paciente, por exemplo. Então, nesse artigo, a gente chegou na conclusão de o que uma norma tem, o que a outra não tem, né? Por exemplo, a norma PAL, que ela dá bastante ênfase na segurança do paciente, né? Então, até tendo agora a LGPD, né, em pauta também, esses requisitos, eles realmente não vão estar comportados explicitamente na ISO 9001. Porém, quando a gente vê, né, os requisitos relacionados à mentalidade de risco, né, que a ISO traz isso, a gente acaba entrando também. Então, são normas que, no meu ver, são normas complementares, mas que a ISO 9001 ela acaba atendendo sim, né, a necessidade do laboratório, e também tem um outro aspecto que eu acho que é importante. Alguns laboratórios relatam assim: olha, eu optei por implantar a ISO 9001 pelo impacto mercadológico. Todo mundo conhece ISO 9001, né? O pessoal falou ISO 9001, já associa a qualidade. E às vezes, quando ele vai implantar uma outra norma de acreditação, precisa se empenhar mais em traduzir isso para a população, para o mercado, né? Claro que dentro da nossa classe médica, classe, né, da área da saúde, é bem conhecido, né? O pessoal, os profissionais entendem e reconhecem, mas às vezes o leigo, o cliente mesmo, o consumidor final, às vezes ele não vai entender o que significa aquela acreditação no laboratório. Enquanto que ISO 9001, lá na empresa de metal mecânica, onde meu marido trabalha, tem ISO 9001, é qualidade, tem padronização, tem controle de processo. Então, eles já associam e acabam optando por uma certificação por causa desse impacto realmente de mercado. É interessante também, né, Candice, a gente comentar que a 9001, exatamente porque ela não gera uma obrigação, né, específica, ela vai deixar que a empresa faça a evolução dela, né, no ritmo dela, e sempre dentro daquele contexto geral da qualidade, do atendimento aos requisitos legais, do atendimento às obrigações, né, do processo, mas o aprofundamento disso, né, ele vai no ritmo que a própria empresa define, né? É. E mais do que isso que você comentou sobre a percepção externa, eu acho muito importante. Às vezes as acreditações elas são mais para o público interno do que propriamente para a visão, né, de mercado, no sentido de que a compreensão de quem está lendo ou decodificando, né, a Uhum. existência daquela norma ou daquela acreditação pode não traduzir, né, tudo aquilo que está por trás daquele processo, com todo o mérito, né, que essas acreditações têm. Claro. E, inclusive, acho que é muito importante a gente que está olhando, né, a maneira como nós podemos apoiar o setor, trabalhar de maneira a motivar essa integração e essa possibilidade da empresa se beneficiar a cada momento do desenvolvimento dela, né, com a melhor perspectiva que ela tem para poder aprofundar, tanto na relação com o cliente, como nas suas relações internas, né, com o processo produtivo e com toda a dinâmica de qualidade e a extensão da qualidade. Né? Você comentou que uma das acreditações, ela trata, inclusive, né, da visão do paciente, do que está envolvido, né, na coleta da amostra, no envolvimento na realização do ensaio. Com certeza que para um laboratório de análise clínica, a ISO 9001 vai ter essa dimensão também, né? E aí, no caso dessa aplicação,
tem até um caso interessante da gente saber quem é o cliente, né? Se o cliente é quem está efetivamente, né, fazendo a doação ou se é alguém que está solicitando essa doação. Então, é uma maneira de se entender de forma ampla a interface, né, externa e para quem vai utilizar esse resultado, né, do ensaio, que na realidade não é quem está realizando, quem está fazendo o ensaio, é o médico dele, provavelmente, né? É o hospital que está fazendo algum tratamento. Então, a ISO vai tratar bem isso e vai trazer essa dinâmica da compreensão das diversas interfaces. Muito É bem. isso, vai tanto lidar com as partes interessadas, né? Então, tanto Isso, com. exatamente. É essa extensa visão que a versão atual da ISO traz, né? De você olhar o contexto da organização, mas olhar também as partes interessadas de forma ampla, né? Uhum. Então, quer dizer, se você está fazendo um exame, né, uma análise porque o seu médico te pediu ou porque você está fazendo um tratamento no hospital, nunca é propriamente para você, né? É para o profissional especializado que vai utilizar aquela informação. Então, eu acho que a ISO capta muito bem essas diversas dimensões, né? E certamente que um auditor experiente, a gente procura ter auditores que são do Uhum. setor, que entendem, né, essas diversas dimensões, ele vai, né, fazer com que a análise do processo de auditoria tenha essa dimensão das partes interessadas, quem está envolvido, né? Não é É, só aquela pessoa que está realizando o ensaio, né, ou o exame, é toda a dimensão que está em torno dela, né? E esse é um dos temas que, na versão atual da norma, da mesma forma que a questão do risco que você mencionou, é analisado de maneira bastante ampla, quer dizer, o laboratório vai ter, com certeza, que fazer, né, essa análise e trazer essa dimensão para dentro do sistema, né? Mas, é. olha, com relação, então, a 9.000, né? Se a gente olha um laboratório que está operando, o que que você comenta, ou você poderia nos dizer sobre a dificuldade de implantação? Você comentou que, às vezes, né, a implantação dos regulamentos da Anvisa, né, gera alguma dificuldade, mas para um laboratório que já implantou esses regulamentos, o passo seguinte para implantar uma 9.000, como é que você analisaria isso? Olha, então, assim, uma das questões também que sempre me aparece é a ISO 9000 é para laboratório grande, né? Eu sou pequeno, e daí a gente sempre conversa, eu sempre converso, né? Mas quanto antes a gente começar a organizar, né, a nossa gestão, a gente vai conseguir evoluir e crescer de forma planejada, né? Então, acho que uma das grandes dificuldades, pensando aí no pequeno, médio laboratório, justamente é o imediatismo, né? É a falta de planejamento. Então, às vezes, a rotina vai acontecendo e não existe uma estrutura organizacional que faça esse planejamento. A própria liderança, né? Vai só na reação. Então, uma das dificuldades que o laboratório acaba tendo é quem vai coordenar a implantação, né, de uma norma ISO 9001. Pronto, eu já tenho o meu laboratório, a Anvisa já passou aqui a fiscalização, está tudo redondinho. Quero um diferencial, vou implantar uma norma ISO 9001, mas não é quando dá tempo. A qualidade ela tem que ser entendida como prioridade, porque o custo da não qualidade, o custo dessa falta de planejamento, as recoletas, repetições, né, todo esse retrabalho, mão de obra, tudo isso ele vai ser minimizado quando a gente investir mais tempo no planejamento. Então, assim, uma das dificuldades básicas que eu percebo é justamente isso, é de ter dentro do laboratório alguém responsável por essa gestão da qualidade, né? E ter o entendimento da direção, desde a direção, de que não é algo que a biomédica ou bioquímico ou até mesmo um administrador, né, dentro do laboratório vá fazer, não é responsabilidade dele.
Ele vai estar ali como um agente de mudança, eu sempre falo, ele vai ser um agente de mudança, ele vai estar estudando a norma e vai estar mobilizando aquela equipe para que os requisitos sejam implantados na rotina. Mas a direção precisa estar totalmente a favor disso, ela precisa ser participativa nesse processo. Então, uma das dificuldades é esse entendimento de que não é quando dá tempo. Vamos fazer, e daí se der tempo a gente faz um pop, né? Que é outro tabu que se tem, que acha que a ISO 9001 é só pop, né? Procedimento, documento, e na verdade a estrutura documental é um dos aspectos importantes para que haja uma padronização, mas não somente, né? Então, os requisitos da ISO elas são muito mais abrangentes, né? Só que isso realmente só vai acontecer com o estudo da norma, com essa tradução para a rotina do laboratório clínico, e aí a importância de se ter alguém realmente focado na gestão da qualidade, né? Acerca de outra dificuldade também que se tem em relação à certificação, é que às vezes o pessoal assim, Candice, mas é todo ano, né? O pessoal tem muitas dúvidas em relação ao processo da auditoria. Então, assim, quando a gente fala, a gente vai participar de um processo de auditoria. Mas tem data marcada. Então, é combinado, né? Às vezes acaba tendo esse entendimento, que a fiscalização bateu, não avisou. E o auditor, ele vem, né, com data marcada realmente. Só que o que a gente tem que compreender é que aquela data marcada é para que haja realmente uma avaliação da conformidade dos seus processos. O laboratório está investindo. Antes de chamar uma auditoria de certificação, o laboratório ele investiu, ele estudou, ele teve muitas mudanças, tanto de equipe quanto de processo, reformas muitas vezes, né? Reforma na estrutura física, para melhor gerenciar os seus processos e melhor interagir com seus clientes. Então, aquele momento de auditoria com data marcada é um momento em que, pronto, eu estudei para a prova, agora vamos ver se a gente foi bem ou não, né? Então, tem uma diferença, sim, com a fiscalização sanitária, né? Mas ela é com esse objetivo justamente, é o objetivo de aprendizado organizacional, é o conhecimento que vai sendo agregado ano após ano, né? Respeitando os ciclos das certificadoras. Eu acho que esse comentário seu, né, de que uma empresa, como um laboratório que passa por um processo de fiscalização muito forte, né, a percepção de qual é o papel do fiscal e qual é o papel do auditor, realmente é uma coisa que às vezes confunde, né? A gente, quando vai dar curso aí de auditor líder, a primeira coisa que fala é que um auditor líder nunca deve ser um fiscal, o papel é diferente, né? O auditor vai sempre se basear no conhecimento da empresa e vai trabalhar essa percepção, né, para poder desenvolver a compreensão do que a empresa decidiu implantar e como ela está implantando, né? Então, é muito importante esse seu comentário da diferença, né? E você ter um profissional que vai à sua empresa, né, uma vez por ano, a um custo baixo, se a gente perceber qual é o valor, né, efetivo de um processo de certificação, você vai ter uma pessoa que tem anos de experiência naquele setor, que vai passar 1 ou 2 dias na sua empresa, dedicado a analisar a maneira como a sua empresa está desenvolvendo e está fazendo, né, aquela atividade de uma maneira independente, né, de uma forma direcionada para analisar o conteúdo da norma, mas de uma forma focada naquilo que a empresa decidiu implantar. Eu acho o processo de auditoria uma coisa que agrega muito valor e a percepção, né, dos auditores, o sentimento deles é que eles estão indo lá não como fiscais. Então, esse ponto é fundamental, né, você ter lembrado. Muito bem, a gente está já mais ou menos aí no fim da nossa conversa, infelizmente, né? O que eu gostaria de trazer como último tema, até para fazer um pouco de desafio, né? É essa maneira, né, que hoje está muito prevalente, que é a questão do ESG. A gente, né, atua com diversas normas e atua, né, de forma ampla dentro do mercado,
e a gente vê muitos setores se preocupando, né, em demonstrar, né, a maneira como a parte de ambiente, né, a parte social e a governança, né, elas passam por dentro da empresa, né? E a Uhum, gente sabe que isso é uma coisa importante, né? São coisas que vão estar, com certeza, cada vez chegando mais nas empresas, né? Não é só a questão da propaganda e do marketing, é também as questões de mercado, do conforto dos colaboradores, a maneira como a empresa está, né, olhando o seu futuro a longo prazo, né, a permanência uhum. dela a longo prazo, o papel dela perante a sociedade. Eu gostaria, se você puder comentar um pouco sobre isso, né? Como que você vê, não sei, talvez não seja ainda o momento, né, dos laboratórios começarem a pensar nisso, mas a gente, como uma instituição que quer olhar para Uhum. frente, né, além desse curso que a gente vai com certeza fazer para trazer, né, a visão da ISO 9000 para dentro dos laboratórios, a gente Uhum. gostaria também de pensar um pouco sobre essa parte do ESG, a parte de emissões de carbono, a parte da interface ambiental, a questão da Sim, proteção ao colaborador interno, a saúde, né, a responsabilidade social da empresa. Né? O que você comenta sim. sobre isso? Sim, sim, não, mas já chegou sim, já chegou no laboratório, tá? No nosso ramo de atuação, e a gente percebe que muitos laboratórios, inclusive, porque quando isso, tipo, se a gente atender a resolução da Anvisa, nós não, né, olhando para a norma e lendo e adotando, nós não vamos ter essa percepção. Mas ao fazer a interpretação dos requisitos de uma ISO 9001, nós conseguimos chegar nessa dimensão de realmente o que o laboratório pode fazer com o serviço, né? Além do serviço, aliás, além do serviço que ele presta para o cliente, que é fornecer o diagnóstico, né? O laudo laboratorial, como que ele pode estar contribuindo para a sociedade? A sociedade é uma das partes interessadas no negócio. Sem Então, dúvida. já chegou sim muitos laboratórios, pequenas práticas, mas que já colaboram, né, com o seu papel de empresa cidadã. Né? Então, às vezes, o uso de envelopes, né, recicláveis, a parte de o próprio laudo online, laudo eletrônico. Então, isso facilita o acesso para o cliente, evita a impressão do papel no laboratório. Outra questão bastante forte nos laboratórios clínicos, a educação em saúde, né? Então, profissionais da saúde, né? O conhecimento agora com a pandemia, quantos laboratórios, né? Utilizando das redes sociais, conseguiram fazer realmente, né? A educação em saúde para a população, falando sobre os testes, falando sobre a prevenção. Então, acho que a educação em saúde é muito forte no ramo da área da saúde, tá? De realmente, no ramo do laboratório clínico, de utilizar aquele profissional dentro do laboratório que tem o conhecimento sobre os exames, para que eles participem de campanhas solidárias, que, né, realmente interajam com a comunidade para transmitir esse conhecimento, essa conscientização, a importância, né, de fazer os seus exames laboratoriais e o porquê, né, para cuidar da sua saúde. Então, isso também vem de encontro com o atendimento humanizado que a gente busca em qualquer estabelecimento de saúde, né? Ele vem junto com esse acolhimento. Então, tanto no aspecto intelectual, né, da educação, quanto no aspecto ambiental. Então, algumas iniciativas já vêm sendo praticadas, sim, nos laboratórios. Muito bem. Olha, Candice, foi um privilégio, né, ter você durante esse tempo, né? Você sair aí das muitas atividades, inclusive, né, tomar o seu terceiro expediente, né, na hora de lazer, para a gente fazer Imagina. essa conversa, mas eu acho que para nós, né, que estamos procurando olhar, né, a atividade por setor, então o ICQ Brasil e a academia nossa, ela é focada nas normas, mas
não adianta a gente olhar a norma se a gente não entende a dimensão do setor, né? Isso, acho que é muito importante a gente olhar pela ótica dos setores. Então, esse comentário que você fez, né, da aplicação da ISO 9001, a dimensão dela na aplicação do laboratório, as dúvidas que surgem, tentar apoiar as empresas, né, de porte médio, de porte pequeno, para poder caminhar com isso, facilitar a maneira como elas também vão, de alguma forma, né, fazer o pagamento dessas certificações. Então, tudo isso está dentro de uma visão que a gente está buscando trazer de maneira integrada e fico muito satisfeito de ter, né, você nos auxiliando nessa caminhada, né? Aproveito para agradecer muito também aqueles que estão conosco nessa jornada, né, de falar sobre laboratórios, né, e trazer essa dimensão específica para dentro do nosso foco e olhar a questão da norma de maneira transversa, não o conteúdo, né, de requisitos, que isso a gente vai ter outros momentos, mas falar sobre o setor e a importância, né, da maneira como esse setor pode se desenvolver. Queria pedir, então, que você também, né, comentasse aí sobre a sua percepção, né, e a gente estaria, então, encerrando essa nossa live. Então, realmente, assim, acho que a demanda, né, dos laboratórios por uma qualificação do seu serviço, essa busca, né, por entidades, por certificadoras que realmente vão fazer com esse processo de auditoria de modo competente, isso tem aumentado realmente, né? A minha empresa aqui, a gente atua mais aqui na região sul aqui de Santa Catarina, agora com esse avanço aí da tecnologia, né, e essa adaptação no atendimento remoto, a gente vai se adaptando também, né? Mas aqui muitos laboratórios que buscaram a certificação, eles têm o feedback extremamente positivo, tá? Então, assim, é aquele tipo de comentário onde o laboratório, nossa, como é que nós trabalhávamos antes sem ter essa certificação? Mas não é a certificação, é consequência, né? A certificação é uma consequência. Na verdade, como que nós trabalhávamos antes sem essa organização, sem essa segurança entre os colaboradores, sem essa transparência com os diretores, né? O planejamento que se tem, a equipe se sente mais segura, o cliente se sente mais acolhido. Então, o feedback realmente dos laboratórios clínicos que acabam implantando uma norma de certificação é extremamente positivo, né? E isso eu fico cada vez, né, que no meu processo aí de consultoria eu acabo auxiliando, eu vibro junto com esse cliente porque eu vejo realmente a mudança que ocorre na cultura da empresa, assim, é algo realmente válido. Muito bem, então, quer dizer, essa é a nossa contribuição também, né, para trazer esses temas, enxergar que uma boa empresa, ela presta um serviço melhor para a sociedade, a gente tem muito essa percepção, né? Então, Candice, eu agradeço mais uma vez muito, né, a sua participação, agradeço a todos aqueles que estão conosco, né, nessa live, e quero dizer que o nosso esforço no âmbito do ICQ Brasil é viabilizar de maneira muito efetiva que essas ferramentas todas cheguem para todas as empresas. Não é uma coisa que a gente quer de maneira, né, restrita para as grandes empresas. Nós temos que viabilizar e fazer com que isso daí esteja na base da sociedade, e esse esforço junto aos laboratórios a gente entende como um esforço muito importante. Muito obrigado, então, boa noite a todos, né? Desejo que a gente tenha, né, tido a oportunidade de iniciar esse caminho. Vamos, com certeza, conseguir, né, fazer outros eventos e já, a priori, né, chamamos a nossa querida Candice, com a experiência que ela tem, para depois a gente fazer algum outro aprofundamento e também pensar em cursos mais direcionados para o setor. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Gilberto, mais uma vez também, obrigada pela oportunidade. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de muitos que estão nos ouvindo aqui, participando da live.
Boa noite a todos. Boa noite.